Imagina um lugar onde, durante o dia, o calor é tão intenso que resseca tudo o que é vivo, onde ossos se desintegram, rastros desaparecem e até as memórias parecem ser engolidas pela areia. E exatamente ali, no meio do Saara líbio, surgiu algo que simplesmente não deveria mais existir: pele humana. Não alguns fragmentos de ossos, não um enterro indistinto, mas pele real, preservada, de pessoas que viveram há 7.000 anos. E o que os cientistas mais tarde conseguiram extrair desses restos foi ainda mais inacreditável, porque o DNA dessas múmias não correspondia a ninguém, a nenhum povo que vive hoje, a nenhuma população antiga conhecida, a nenhum perfil genético que já tivesse sido registrado até então. Era como se o deserto não tivesse apenas preservado mortos, mas todo um capítulo esquecido da história da humanidade. Se histórias escondidas assim te fascinam, então fica até o fim, porque o que vem agora muda completamente a forma como entendemos o passado humano. Essa descoberta é considerada uma das evidências mais antigas conhecidas de mumificação, e é mais antiga do que muitas coisas que, por muito tempo, foram automaticamente associadas a esse tema. Mais antiga do que as famosas múmias do Egito, mais antiga do que vários outros exemplos conhecidos que aparecem repetidamente em narrativas populares. Mas, ao mesmo tempo, o mais importante aqui não é apenas a idade, é o que esses corpos carregavam dentro de si. Os cientistas encontraram no material genético algo que ninguém esperava, e as consequências dessa descoberta foram tão profundas que levaram quase 2 décadas, 3 equipes de pesquisa e tecnologias que nem sequer existiam no início dessa história para entender o que realmente estava ali, enterrado na areia. Tudo começou no ano de 2003. O arqueólogo Savino de Lernia estava apenas no 2º dia de escavação em um abrigo rochoso no Saara líbio, quando sua equipe removeu uma fina camada de areia e, de repente, algo apareceu. Algo que já deveria ter sido destruído há muito tempo naquele ambiente: pele humana, intacta, com aparência de couro, surpreendentemente bem preservada, com cerca de 7.000 anos. Só isso já era extraordinário, porque em um lugar onde o calor extremo costuma destruir o DNA em pouco tempo, essa preservação parecia quase impossível. E o fato de que, mais tarde, os pesquisadores realmente conseguiram extrair material genético desses restos beirava o inacreditável. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. O DNA extraído de 2 mulheres não se parecia com o de nenhuma população viva, nem com qualquer genoma antigo já documentado. Essas 2 mulheres pareciam pertencer a uma linhagem humana que a ciência sequer sabia nomear. Um ramo oculto da humanidade, escondido por milênios nas areias do Saara. Para entender por que essa descoberta é tão importante, é preciso conhecer a história que a ciência contava antes disso. Porque é justamente por abalar um modelo aparentemente sólido que essa nova evidência se torna tão significativa. Durante grande parte do século XX, os pesquisadores acreditavam que o chamado Saara Verde havia funcionado como uma ponte genética entre aproximadamente 14.500 e 5.000 anos atrás. Essa região não era o deserto hostil que conhecemos hoje. Era uma vasta paisagem de savanas, com lagos permanentes, rios, áreas verdes e animais como hipopótamos, elefantes e girafas. E claro, havia pessoas vivendo ali. A ideia dominante era simples. Populações do sul da África migravam para o norte. Grupos da região do Mediterrâneo avançavam para o sul. E ao longo de gerações, genes e culturas se misturavam. Esse modelo parecia óbvio. As evidências pareciam reforçar isso. Nas montanhas de Tadrart Akakus foram encontradas milhares de pinturas rupestres mostrando cenas do cotidiano. Pessoas cuidando de gado, mulheres moendo grãos, crianças brincando perto da água. A cerâmica encontrada em diferentes pontos do Saara era muito semelhante à de regiões distantes, como o Vale do Nilo e o Sahel. Ferramentas de pedra de diferentes tradições culturais apareciam juntas nas mesmas camadas arqueológicas. Era fácil imaginar pessoas se movendo livremente por essa paisagem verde. O modelo fazia sentido. Entrou em livros, foi ensinado em universidades e se tornou a explicação padrão para o povoamento do norte da África. Durante décadas, quase ninguém questionou isso, e não por descuido. Pelo contrário, era um conjunto de ideias que pareciam coerentes e que se reforçavam mutuamente.
diferente. Um ponto crucial era o DNA. Por que ninguém simplesmente testou geneticamente essas populações? A resposta era simples. Acreditava-se que não havia DNA para ser testado. A preservação de DNA antigo depende muito do ambiente. Regiões frias são ideais. Lugares como o permafrost da Sibéria, cavernas calcárias na Europa ou geleiras nos Andes permitem que o material genético sobreviva por milênios. O Saara é o oposto. Temperaturas acima de 50 graus, ar extremamente seco e radiação intensa destroem o DNA rapidamente. Normalmente, restam apenas fragmentos tão degradados que são praticamente inúteis. Por isso, durante muito tempo, acreditou-se que estudar DNA ali seria perda de tempo. Além disso, os achados arqueológicos já pareciam contar uma história completa. Se você encontra cerâmica do Nilo no meio do Saara, a explicação mais direta é que pessoas a levaram até lá. Mas há um detalhe importante. A arqueologia mostra objetos, não linhagens genéticas. Ela revela a circulação de ideias, mas não necessariamente de pessoas. Essa diferença fundamental foi por muito tempo subestimada. Outro problema era a falta de dados genéticos da região. Enquanto a Europa já tinha centenas de genomas antigos analisados e o Oriente Médio começava assim a acumular dados, a vasta área entre o Mediterrâneo e o Sahel permanecia praticamente vazia. Sem dados, não há padrões. Sem padrões, não há motivo para questionar o modelo existente. Tudo indicava que as suposições estavam corretas, até que não estavam. O ponto de virada começou com aquele abrigo rochoso na Líbia. Diferente da maioria dos locais no Saara, ele estava protegido da luz solar direta e mantinha temperaturas mais estáveis. Os corpos foram enterrados em areia seca sob essa proteção natural, criando uma espécie de câmara de desidratação. A pele secou rapidamente antes que bactérias pudessem destruí-la. O colágeno dos ossos permaneceu intacto e nas partes mais densas do corpo, como dentes e fêmures, pequenos fragmentos de DNA sobreviveram. Em 2019, os pesquisadores conseguiram extrair DNA mitocondrial dessas mulheres. Esse tipo de DNA é herdado apenas pela linha materna e oferece uma visão limitada da ancestralidade. Mesmo assim, já indicava algo estranho. As linhagens maternas não batiam com o esperado. Mas isso era só o começo. A verdadeira surpresa viria anos depois. Quando a análise completa finalmente foi concluída, o resultado foi ainda mais impressionante. Em abril de 2025, pesquisadores liderados por Nada Salen e Johannes Krause, do Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, publicaram um estudo que mostrou algo considerado impossível. O genoma completo das duas mulheres havia sido reconstruído. Isso significa que toda a informação genética delas foi reconstituída a partir de milhões de fragmentos minúsculos e danificados. Um processo parecido com remontar um documento rasgado em milhões de pedaços. É lento, complexo e muitas vezes falha, mas quando funciona, revela um retrato direto do passado. E foi aí que tudo mudou. Os pesquisadores compararam esses genomas com dados de centenas de populações modernas da África, do Oriente Médio e do sul da Europa, além de diversos genomas antigos já conhecidos. Nenhuma correspondência, nenhuma proximidade clara. Essas mulheres estavam geneticamente distantes de todos. Ainda mais surpreendente, em uma região considerada ponte entre o norte e o sul da África, não havia qualquer ligação genética com populações subsaarianas. Elas pertenciam a uma linhagem desconhecida, separada de outras populações africanas há cerca de 50 mil anos. Enquanto parte da humanidade saía da África e se espalhava pelo mundo, esse grupo permaneceu no norte do continente, isolado por dezenas de milhares de anos. Na genética, isso é chamado de população fantasma, um grupo cuja existência era apenas sugerida por padrões estatísticos, mas nunca confirmada diretamente, até agora. E isso muda tudo. Existem várias razões pelas quais essa descoberta é tão difícil de ignorar. A primeira está nos próprios dados. Os genomas dessas mulheres mostram uma semelhança marcante com indivíduos muito mais antigos da caverna de Taforalt, no Marrocos, datados de cerca de 15 mil anos atrás. Apesar de estarem separados por aproximadamente 8 mil
anos e por quase 2.000 quilômetros de distância, os dois grupos compartilham uma assinatura genética norte-africana muito profunda. Isso sugere algo extraordinário: continuidade. A possibilidade de que uma mesma linhagem, ou pelo menos uma população estreitamente relacionada, tenha persistido por um intervalo de tempo enorme. O segundo ponto é o que esses resultados colocam em dúvida: a ideia de que o Saara Verde foi automaticamente um corredor genético entre o norte e a África subsaariana agora parece muito mais complicada. Sim, houve troca cultural, ferramentas, técnicas, estilos de cerâmica e talvez até práticas simbólicas circularam por grandes distâncias. Mas, geneticamente, muitos grupos podem ter permanecido separados. Em outras palavras, a cultura pode ter viajado mais facilmente do que as pessoas. E o terceiro ponto nos leva ainda mais para trás no tempo. Essas mulheres também carregavam traços de DNA neandertal, embora em quantidade menor do que a observada em muitos humanos atuais fora da África. Isso sugere que, em algum momento muito remoto, deve ter havido contato genético indireto com populações que já haviam interagido com neandertais fora do continente africano. Depois disso, porém, esse grupo parece ter voltado a permanecer isolado por muito tempo. Tudo isso forma um quadro muito mais complexo do que o imaginado anteriormente. E é justamente aqui que começamos a perceber que essa descoberta não é um caso isolado, mas parte de um padrão muito maior. Porque sinais parecidos aparecem também em lugares completamente diferentes do mundo, muito longe do Saara. Na América do Sul, por exemplo, em 2016, uma equipe de pesquisa analisou o DNA mitocondrial de 92 múmias e esqueletos pré-colombianos provenientes de várias regiões, incluindo Bolívia, Chile, Peru, Argentina e México. Esses restos humanos abrangiam milhares de anos e deveriam representar, tanto quanto possível, a diversidade das populações antigas do continente. O resultado foi surpreendente. Os cientistas identificaram 84 linhagens maternas distintas, 84 linhas genéticas diferentes, cada uma representando uma ancestralidade própria. Mas, quando compararam esses dados com populações modernas, não encontraram correspondências. Nenhuma dessas linhagens parece existir hoje. Nenhuma deixou descendentes identificáveis. Nenhuma sobreviveu de forma clara nas populações atuais, pelo menos não de modo detectável. E quando você pensa no que isso significa, a dimensão da descoberta fica evidente. 92 indivíduos, 84 linhagens únicas, e praticamente todas desapareceram. Os pesquisadores nem precisaram recorrer a modelos extremamente complexos para perceber isso. Bastou comparar os dados com os bancos genéticos modernos. Não havia coincidências, nenhum elo direto, apenas silêncio genético. Em alguns casos, a explicação pode estar ligada ao contato europeu a partir do fim do século XV. Doenças, violência, deslocamentos forçados e colapsos sociais apagaram grupos inteiros em poucas gerações. Mas em outros casos, o desaparecimento parece ser ainda mais antigo. Os dados genéticos sugerem que os ancestrais de muitas populações indígenas das Américas se separaram de grupos da Sibéria há cerca de 23 mil anos. Depois disso, permaneceram isolados por vários milênios em Beríngia, a antiga ponte terrestre entre Ásia e América do Norte. Só mais tarde se espalharam pelo continente americano. E após essa expansão, muitos grupos permaneceram relativamente fixos em suas regiões. Desenvolveram linhagens genéticas locais, específicas, com pouco intercâmbio entre si. Essa estabilidade local, que por tanto tempo sustentou identidades próprias, também os tornou vulneráveis ao desaparecimento completo. Um exemplo particularmente impressionante são as múmias Chinchorro, no norte do Chile. Elas são consideradas os mais antigos exemplos conhecidos de mumificação artificial do mundo, com cerca de 7.400 anos, portanto, mais antigas do que as primeiras múmias egípcias. Essa comunidade costeira preservava sistematicamente seus mortos, independentemente de status social. Adultos, crianças e até fetos eram mumificados com grande cuidado. Os dados genéticos indicam
indicam que pertenciam a uma linhagem específica, mas também nesse caso, ainda não está claro se essa linhagem existe hoje. E diante de outros resultados semelhantes, isso parece pouco provável. Outro exemplo veio da Colômbia. Em 2025, pesquisadores conseguiram pela primeira vez analisar genomas antigos da região do Altiplano de Bogotá. Os indivíduos estudados viveram há até 6.000 anos. Entre eles, havia um grupo cujo perfil genético não correspondia a nenhuma população conhecida. E esse grupo desapareceu completamente. Até cerca de 2.000 anos atrás, já havia sido substituído por outra população, com conexões genéticas mais próximas da América Central. Ou seja, ali não houve apenas transformação cultural, mas quase uma substituição populacional inteira. Quando colocamos esses casos lado a lado, surge um padrão perturbador. No Saara, uma linhagem isolada por dezenas de milhares de anos e depois desaparecida. Na América do Sul, numerosas linhagens que se extinguiram e não deixaram traços genéticos claros no presente. Na Colômbia, uma população antiga e inteiramente substituída. Lugares diferentes, épocas diferentes, causas diferentes, mas um mesmo desfecho. Linhagens humanas inteiras, que existiram por milhares de anos, desapareceram sem deixar uma marca genética evidente nas pessoas vivas de hoje. Claro, há debates. Alguns pesquisadores lembram, com razão, que duas mulheres da Líbia não bastam para reescrever sozinhas toda a história genética do norte da África. Outros argumentam que as próprias condições ecológicas do Saara Verde podem ter separado grupos em vez de uni-los, criando bolsões humanos isolados em torno de lagos e áreas habitáveis. E nas Américas, o mapeamento genético de populações indígenas modernas ainda está longe de ser completo. Em teoria, algumas dessas linhagens antigas ainda podem existir, mas ainda não foram identificadas. Mesmo assim, a conclusão central permanece. A história humana não é uma árvore limpa, com galhos contínuos e fáceis de seguir. Ela se parece muito mais com uma rede de ramificações que surgem, se afastam, às vezes se tocam brevemente e depois desaparecem. Muitas dessas linhagens nós só conhecemos porque sobreviveram até hoje. Mas as evidências agora mostram que pode ter havido muitas outras, talvez inúmeras, que simplesmente se perderam. As duas mulheres de Wan Muhudiag não eram figuras isoladas em uma paisagem vazia. Elas faziam parte de uma comunidade real. Criavam animais, usavam cerâmica, produziam cestos e esteiras e enterravam seus mortos com cuidado e ritual. Viviam em um ambiente que hoje parece quase impossível de imaginar. Lagos, campos, vegetação e áreas arborizadas em plena região que atualmente está entre as mais secas do planeta. Sua comunidade provavelmente não era enorme, talvez algo em torno de 1.000 pessoas, mas era grande o suficiente para transmitir conhecimento, tradições e estruturas sociais por muitas gerações. E então, tudo mudou. As chuvas diminuíram, os lagos secaram, a vegetação desapareceu. Aquela paisagem verde foi sendo transformada passo a passo no deserto que conhecemos hoje. E com essa transformação, desapareceu também uma linhagem humana que talvez tenha existido por cerca de 50.000 anos. Uma linhagem que sobreviveu a eras glaciais, mudanças climáticas profundas, alterações ecológicas, possivelmente contatos com outros grupos. E ainda assim, terminou sem deixar uma assinatura genética clara na humanidade atual. Talvez o aspecto mais enigmático de tudo seja o enorme intervalo de tempo, sobre o qual praticamente nada sabemos. Entre o momento em que essa população se separou de outros grupos africanos e o aparecimento de assinaturas semelhantes em Taforalt, no Marrocos, existe um vazio de cerca de 35.000 anos. Isso é imenso. Gerações incontáveis nasceram, viveram e morreram nesse período. E hoje, quase não temos ideia de onde exatamente essas pessoas estavam, como se deslocavam ou quais caminhos seguiram, onde viveram durante os períodos mais frios da Idade do Gelo, quantos grupos existiam,
como se organizavam, que línguas falavam. Tudo isso continua em aberto. Um pesquisador resumiu essa incerteza de forma quase seca, ao dizer que simplesmente não sabemos por onde essas pessoas andaram durante todo esse tempo. Mas por trás dessa frase, simples, existe um vazio gigantesco na história humana. Estamos falando de dezenas de milhares de anos de vidas humanas, experiências, conhecimentos e culturas que não deixaram registros escritos e que talvez nunca possam ser reconstruídos por completo. Mesmo assim, a busca continua. As equipes de pesquisa seguem tentando encontrar mais vestígios genéticos na região do Saara, embora saibam que as chances são pequenas. As condições que permitiram a preservação do DNA em Uan Murugiag são extremamente raras. É preciso uma combinação muito específica: abrigo rochoso, temperaturas estáveis, composição adequada do solo, profundidade certa do enterro e um ambiente seco o suficiente para frear a decomposição. Tudo isso junto já é raro, e mesmo quando acontece, ainda não há garantia de que restará material genético utilizável. Mas as técnicas continuam avançando. O que parecia impossível 15 anos atrás, hoje faz parte da pesquisa de ponta. Cientistas estão voltando a coleções antigas em museus, reexaminando restos humanos encontrados décadas atrás, mas nunca estudados geneticamente, porque se supunha que isso não daria em nada. Algumas dessas amostras podem esconder informações que permaneceram invisíveis até agora. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa história. O passado da humanidade é muito menos simples do que imaginávamos. Para cada população conhecida, para cada linhagem que conseguiu sobreviver até o presente, pode ter havido várias outras que desapareceram por completo. Pessoas que viveram, amaram, trabalharam, criaram costumes, enterraram seus mortos e construíram seus próprios mundos. E depois sumiram da história, sem escrita, sem monumentos, sem descendentes que carregassem seus genes de forma reconhecível. Apenas os ossos permaneceram, escondidos no solo. E às vezes, em circunstâncias muito especiais, até o DNA sobrevive. São justamente esses pequenos fragmentos que agora começam a mudar a nossa visão do passado. Não porque tragam todas as respostas, mas porque revelam o tamanho do que ainda ignoramos. Eles nos mostram quantas perguntas sequer começamos a fazer. E talvez isso seja o mais importante, não apenas o que já encontramos, mas o quanto ainda está oculto, esperando para ser descoberto. Se histórias assim te interessam, histórias em que alguns gramas de osso antigo são suficientes para transformar nosso entendimento da trajetória humana, então vale a pena continuar prestando atenção, porque isso está longe de ser o fim. Porque no fundo, essa história ainda não chegou ao seu ponto mais profundo. O que essas descobertas realmente fazem não é apenas acrescentar novos dados a um modelo antigo. Elas forçam a ciência a reformular perguntas básicas. Perguntas que pareciam resolvidas há décadas. Por exemplo, quantas linhagens humanas realmente existiram? Durante muito tempo, a ideia dominante era relativamente simples. Havia populações que se dividiam, migravam, se misturavam e, eventualmente, davam origem às populações atuais. Uma espécie de árvore genealógica com ramificações que, embora complexas, ainda podiam ser seguidas de forma contínua. Mas o que esses novos dados sugerem é algo muito diferente. Talvez a história humana não seja uma árvore. Talvez seja mais parecida com uma floresta inteira, cheia de árvores que cresceram lado a lado, algumas entrelaçadas, outras completamente isoladas, muitas das quais desapareceram sem deixar descendentes visíveis. E isso muda tudo, porque, se esse modelo estiver correto, então aquilo que hoje chamamos de humanidade pode ser apenas uma pequena fração do que já existiu. Uma seleção limitada de linhagens que, por acaso, ou por circunstâncias específicas, sobreviveram até o presente. Enquanto inúmeras outras, talvez centenas, talvez milhares, surgiram, existiram por milênios e desapareceram completamente, sem vestígios claros, sem continuidade genética detectável, sem memória. E de certa forma, isso também muda a maneira como pensamos sobre identidade, porque aquilo que consideramos hoje
como populações distintas, africanas, europeias, asiáticas, americanas, pode ser apenas o resultado final de um processo muito mais caótico, cheio de encontros, separações e extinções. As duas mulheres de Yuan Muhudiag deixam isso claro de uma forma quase perturbadora. Elas não são apenas um caso curioso, elas são uma prova direta de que existiram linhagens humanas que viveram por dezenas de milhares de anos e ainda assim não fazem parte da nossa história genética atual de forma evidente. Isso levanta outra questão importante. Quantas outras ainda estão escondidas? Porque o Saara é apenas um exemplo, e um extremamente raro, graças às condições específicas que permitiram a preservação do DNA. Mas existem muitas outras regiões do mundo onde as condições são ainda piores para a conservação de material genético. Florestas tropicais, por exemplo. Regiões úmidas, quentes, onde o DNA se degrada rapidamente. Lugares onde populações humanas viveram por dezenas de milhares de anos, e dos quais quase não temos dados genéticos antigos. A África Central, partes do Sudeste Asiático, a Amazônia. Quantas linhagens podem ter existido nesses lugares e simplesmente desapareceram sem deixar qualquer traço detectável? E mesmo em regiões onde já temos dados, a história continua mudando. Na Europa, por exemplo, durante muito tempo, acreditou-se que a transição para a agricultura foi um processo relativamente linear, caçadores-coletores sendo gradualmente substituídos ou assimilados por agricultores vindos do Oriente Médio. Mas estudos genéticos recentes mostram que a realidade foi muito mais complexa. Houve múltiplas ondas de migração, períodos de convivência, substituições quase completas de populações em algumas regiões e em outras, uma mistura prolongada. Ou seja, mesmo em áreas que consideramos bem compreendidas, a história ainda está sendo reescrita. E isso nos leva a um ponto ainda mais intrigante. Se tantas linhagens desapareceram no passado, isso significa que o desaparecimento de populações não é algo excepcional, é algo recorrente, parte do processo. Mas por quê? As causas podem variar. Mudanças climáticas, como no caso do Saara, que passou de uma região verde e habitável para um dos desertos mais extremos do planeta. Doenças, especialmente após contatos entre populações isoladas. Conflitos, deslocamentos, competição por recursos, ou até fatores mais sutis, como a assimilação gradual por outras populações maiores, levando ao desaparecimento de uma linhagem específica ao longo do tempo. Mas, independentemente da causa, o resultado é o mesmo: desaparecimento, e na maioria dos casos, sem registro. Isso cria uma espécie de viés na forma como entendemos o passado, porque tendemos a reconstruir a história com base apenas nas linhagens que sobreviveram, como se elas fossem representativas de tudo o que existiu. Mas elas não são, elas são apenas as sobreviventes. E isso talvez seja uma das ideias mais difíceis de aceitar, porque significa que grande parte da história humana, talvez a maior parte, não está acessível para nós. Não porque não existiu, mas porque não deixou rastros suficientes. E é exatamente por isso que descobertas como a de Yuan Muhudiag são tão importantes. Elas funcionam como janelas inesperadas para esse passado perdido. Momentos raros em que, por acaso geológico e condições extremamente específicas, algo sobreviveu. Algo que nos permite vislumbrar uma parte da história que, de outra forma, teria desaparecido completamente. Mas essas janelas são pequenas e são raras, e cada uma delas levanta mais perguntas do que respostas. Por si. Exemplo: se essa linhagem permaneceu isolada por tanto tempo no norte da África, como exatamente isso aconteceu? O que manteve essas populações separadas de outras durante dezenas de milhares de anos? Foram barreiras ambientais, diferenças culturais, distâncias geográficas maiores do que imaginamos? E mais, será que essa população estava realmente tão isolada quanto os dados atuais sugerem? Ou será que simplesmente ainda não encontramos as evidências de possíveis contatos? Porque a ausência de evidência não é evidência de ausência. Pode ser
apenas um reflexo das limitações dos dados disponíveis. E isso nos leva de volta ao ponto inicial. Ainda sabemos muito pouco. Mesmo com toda a tecnologia moderna, com sequenciamento genético avançado, com bancos de dados gigantescos, ainda estamos apenas começando a entender a complexidade da história humana. Cada novo genoma antigo sequenciado tem o potencial de mudar o quadro. Cada nova descoberta pode revelar uma linhagem desconhecida. Cada sítio arqueológico ainda não explorado pode conter pistas sobre populações que nunca imaginamos.